Olá, seja bem-vindo ao Educa Floripa. No programa de hoje vamos falar sobre consciência de risco, educação e prevenção, políticas de segurança, ambientes seguros, avaliação e monitoramento e muito mais. Nosso assunto é a cultura prevencionista nas escolas. Isso mesmo, essa é a palavra. Uma abordagem proativa que visa criar um ambiente educacional mais seguro e saudável, onde várias ações são incorporadas à rotina de professores e estudantes. E para falar sobre todos esses assuntos, aqui comigo no estúdio está Charles Schnorr, que é chefe da divisão de projetos especiais da Secretaria Municipal de Educação. Charles, seja muito bem-vindo. Olá, bem-vindo, né? Agradeço também a atenção de vocês, o pessoal do Educa Floripa, e vamos falar um pouco, né, sobre cultura prevencionista, sobre percepção de risco, educação e prevenção. Um assunto tão importante, né, Charles? Você já trabalha há muito tempo nessa área. Isso, são 18 anos junto à Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, trabalhando a temática de segurança, prevenção, o estreitamento da relação com as agências de emergência, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, Defesa Civil, SAMU, as secretarias parceiras, né, a saúde, a assistência social, a segurança, né, e defesa do cidadão, e também outras, né, como a Polícia Científica, a Polícia Civil, que trazem recursos e ferramentas que nos possibilitam conhecer cada vez mais sobre percepção de risco e sobre prevenção no seu âmbito geral. Praticamente um trabalho multidisciplinar, então, reunindo informações de diversos órgãos para levar para a comunidade escolar. Exatamente, multidisciplinar, né, porque traz além dos nossos pedagogos, os nossos profissionais das áreas da educação física, da geografia, de ciências, de todas as áreas correlatas, né, das linguagens, também profissionais como os psicólogos, assistentes sociais, profissionais que cada vez mais estão próximos e que a gente percebe a necessidade de se apropriar, né, e reduzir a distância, né, sobre esses conhecimentos e tratar de assuntos pertinentes à parte de prevenção. Seja ela no âmbito mais relacionado à saúde ou também na lógica de sinistros, né, relacionados à violência, relacionado a possíveis acidentes, incêndios e aí por diante. Nessa questão em específica, a gente está falando então de preparar estudantes, professores, profissionais que atuam nas unidades de educação e nos núcleos de educação infantil para saber o que fazer em situações de risco, é mais ou menos isso? Exatamente isso. Nós temos hoje em dia, né, isso a gente já conversou junto com a academia, com as universidades federais, o UDESC e outras faculdades, sobre essa necessidade, né, esse ato que existe na nossa formação inicial, a qual não prepara o educador, o pedagogo e em todas as áreas, né, para como agir e como prevenir situações de emergência, sejam elas relacionadas a primeiros socorros ou até desastres com uma amplitude relacionado a situações do meio ambiente, desastres naturais e aí por diante, né? Não temos essa cultura de preparar o profissional na formação inicial para esse tipo de situação. Quiçá, né, não venha acontecer, mas a partir do momento que você se envolve num ambiente com crianças, num ambiente propício de exploração de espaços, estamos, né, vulneráveis a ocorrer essa situação. Ou, inclusive, no nosso meio doméstico, que é bem comum, nos deslocamentos residência, escola, NEINs e aí por diante. E aí é preciso sim ter um olhar mais cuidadoso, saber como agir, quer dizer, é um conjunto de fatores, de ações. Exatamente isso, né? É a gente né, como ele fala, prever, né, prevenir, se antecipar a essa situação. Observando o ambiente das escolas, o ambiente das nossas creches, né, os nossos núcleos de educação infantil, na EJA, nos ambientes de formação, nos nossos próprios núcleos de formação, aonde eu estou, que ferramentas eu tenho caso aconteça alguma coisa relacionado a um corte, uma hemorragia, um engasgamento, como é que eu vou agir nessa situação? Como é que está a sinalização desse local? E, automaticamente, quando eu vou para o meu lazer, quando eu saio para a minha prática, seja ela noturna, seja ela relacionada a uma diversão, seja relacionada à religiosidade, o ambiente que eu estiver, eu vou começar a observar com um olhar mais criterioso, mais prevencionista, esse local. Tem placas de saída, tem extintores, as crianças estão no ambiente seguro, a altura, né, de um corrimão, a altura de um guarda-corpo está favorável para que essa criança ou esse adulto esteja ali com mais segurança, né, sobre o olhar do adulto, sobre o olhar do profissional ou até do próprio familiar.
A Prefeitura está desenvolvendo, através da Secretaria Municipal de Educação, está desenvolvendo várias ações. São cursos e treinamentos que abordam essas questões, principalmente da percepção de risco, então. Exatamente, né? Isso a gente já tem uma cultura histórica enquanto Secretaria de Educação, dessa percepção de risco. Hoje essa palavra fica muito mais latente em virtude dos atentados que tivemos em Santa Catarina, em outros locais também do Brasil. E, infelizmente, né, essas situações fazem com que profissionais de educação, profissionais de segurança, profissionais da saúde atentem-se esse olhar mais criterioso para como agir e reagir frente a uma possível ameaça e também preparar esse profissional de uma forma diferenciada, aproximando ele do profissional de segurança, do profissional de resgate, através de simulados, através de atividades, trazendo o bombeiro, trazendo o policial, o guarda municipal, o policial cientista, o policial civil para dentro da escola e ele veja esse ambiente, conheça esse ambiente e as crianças, né, os estudantes também se apropriem mais dessa relação, aprendendo com eles e ensinando para eles também muito, né, sobre a infância, sobre o explorar, bem como os professores se apropriam muito dessa temática para realizar essa troca, tirar dúvidas e trazer, né, potenciais situações que as crianças acabam nos testando, né, nos desafiando sobre os diferentes ambientes, seja em casa, seja no ambiente escolar. Diante dos lamentáveis eventos que aconteceram recentemente, vocês precisaram intensificar ainda mais essa questão, esses treinamentos. Isso. Infelizmente, sempre falamos, né, sobre violência, sobre atentados, mas as pessoas não percebiam, né, felizmente não percebiam isso próximo a elas. E a partir desses lamentáveis, né, dessas tragédias que aconteceram, essa percepção ela se tornou mais presente. E a partir daí, temas como violência, como eu me preparar, como a escola se preparar, utilizar as salas de aula, utilizar os seus móveis, utilizar os seus equipamentos de uma forma preventiva e de proteção para caso venha a ocorrer um evento dessa magnitude, como ele deve se comportar, qual o local mais seguro, quais ambientes ele pode se abrigar de uma forma melhor, qual a agência de emergência vai ter uma resposta mais rápida e mais precisa para cada situação. Onde é que está o quartel de bombeiro mais próximo? Eu tenho uma agência da guarda, eu tenho uma agência do bombeiro, qual batalhão tem uma relação com a minha unidade? E a partir daí a gente, né, foi estreitando, né, na situação de Florianópolis com a primeira região de polícia militar, vendo cada batalhão e sua região, e suas escolas, e seus núcleos de educação infantil, como estreitar essa relação. Caso aconteça alguma coisa, não vamos esperar que aconteça para que essa relação ocorra. E sim, antecipar ela, né? E cada um já conhecer por si próprio, com o próprio nome, com a identidade, e ter uma identidade local sobre o contexto de cada bairro, o contexto de cada batalhão, seja ele policial, seja com a guarda municipal, seja com a defesa civil e todos os outros agentes que a gente falou. Sem sombra de dúvidas, né, a nossa relação de estreitamento com o 1º Batalhão de Bombeiros Militares é mais amplo, em virtude da criança ter isso muito latente, o desejo pelas viaturas, o gosto pelo caminhão, o elemento fogo muito presente na educação infantil, nos anos iniciais, e a gente acaba, né, trazendo muitas vezes essa fantasia, muitas vezes do bombeiro para a criança, para interligar e melhorar essa relação. Vocês estão munindo, então, profissionais, professores, estudantes de informações para saber como agir numa eventual situação de risco. Na prática, vocês estão realizando cursos em cada unidade? Como é que é esse planejamento voltado a esses incidentes, a prevenção desses incidentes? Na verdade, são múltiplas estratégias que a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis utiliza. Nós aqui acabamos criando, com certa propriedade, ferramentas diferentes, estratégias diferentes, metodologias diferentes para tentar alcançar o maior número possível de profissionais atendidos. Sejam em cursos presenciais, nos centros de educação continuada, na Rua Ferreira Lima ou na Rua Esteves Júnior, que concentramos profissionais de diversas unidades, da educação infantil, fundamental, EJA, inclusive às vezes até os pais presentes, né? Recentemente os monitores, que foi uma iniciativa nossa, né, do município de Florianópolis, com a contratação desses monitores, para que eles percebam isso e tenham uma troca coletiva.
Vamos colocar assim, a unidade de determinado bairro traz a sua realidade, sua experiência, sua expertise, o que dá certo, como deu certo, e ali a gente vai aprendendo com as unidades e trocando, literalmente trocando figurinhas sobre prevenção. Então, primeira metodologia, a mais antiga de todas, né? A formação continuada dos nossos profissionais, dos anos da educação infantil aos anos finais, envolvendo todos os profissionais, do fundamental e do infantil. Inclusive profissionais que trabalham com limpeza, profissionais que trabalham com alimentação, que estão todo dia em contato com essas crianças e presentes nas comunidades. Estratégia 1. Estratégia 2. Nos disponibilizamos a ir às unidades de ensino, nas paradas pedagógicas, nas reuniões de professores, nas festas de famílias, nas reuniões de pais, para levar daí, de uma forma às vezes mais sucinta, mas com muito mais propriedade, para aquela unidade, para aquela região. Eu tenho situações mais relacionadas a animais peçonhentos. Então a gente consegue conversar, fazer parceria com a Universidade Federal, com o Ciatox, né, que é um número muito importante da gente divulgar, que as pessoas saibam, que é um número que traz informações sobre intoxicações, sobre alergias, que funciona dentro da Universidade Federal, e muitas vezes as pessoas não conhecem esse tipo de atendimento, né, que é o Ciatox, vale, né, até aqui divulgar número, esse número, né, que é o 0800 643 5252, o 0800 643 5252. É um número que funciona na Universidade Federal e traz toda a informação na área da saúde, na área de intoxicações, na parte biológica, na parte relacionada a animais, contato com animais peçonhentos, picada, ou o contato, seja ele por ingestão ou exógeno, contato com a pele, e às vezes uma unidade que tem um contato maior com a área de mata, com possíveis animais peçonhentos, a gente foca, leva materiais didáticos mais relacionados a isso. Outras unidades que tenham problemas mais focados para uma área vulnerável de violência. Como nós estreitarmos essa relação com a comunidade, com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, com os conselhos de segurança, se tem relação com as drogas, o estreitamento com a própria Polícia Federal, com os conselhos, né, que trazem informações sobre isso para a gente trabalhar de uma forma mais tranquila, mais agradável, né, se é que essa palavra cabe nessa situação, sim, mas que todos acabem discutindo, percebendo e desenvolvendo a dita palavra da percepção de risco. Temos também na modalidade EAD, daí junto com a Universidade Aberta do Brasil, né, são lives que a gente faz e ficam gravadas. Fizemos lives curtas, que estão no portal educacional, que falam também sobre primeiros socorros, para que se alguém se atentou a isso, queira levar para a família, ou fez uma formação centralizada e queira levar para a unidade, não, são pequenos vídeos, né, realizados inclusive com acessibilidade em Libras, para que toda a comunidade educacional entenda sobre engajamento, sobre convulsões, desmaios, entre outros, né, temas mais pertinentes a essa situação. Modalidade 1, centralizada, vamos às unidades, temos EAD, e ainda depois vamos falar com as crianças como é que a gente age também. É um conjunto aí de ações, de cursos, de treinamentos, e aí você falou de uma coisa muito importante, que é conhecer a realidade também de cada escola e levar também um conhecimento direcionado, né, para determinadas situações. As escolas, elas podem solicitar esse treinamento, sim, Charles? Pode ser feita essa solicitação via projetos especiais, né, que é o nosso e-mail do projetoespeciais@sme.pmf.sc.gov.br, a gente pode disponibilizar aqui no link, ou através, né, dos próprios telefones da Secretaria de Educação, dos e-mails, né, e até do próprio WhatsApp, que a gente acaba divulgando nas formações de diretores, formações de especialistas, para que seja o mais simples possível a solicitação desse tipo de evento, desse tipo de formação. Então, nós temos uma demanda bastante grande, principalmente na educação infantil, nas paradas pedagógicas, né? Vamos ao local, temos o Roger, que é um estagiário, bombeiro civil, acadêmico de educação física, que faz uma formação muito legal, em virtude do contato com as crianças, né? O vocabulário mais jovem, o vocabulário mais próximo dos adolescentes. Isso é importantíssimo. Fundamental, falar, né? A linguagem deles. Exatamente. A linguagem deles, as ferramentas de mídias sociais que eles utilizam, e ele, por sinal, já é produto de um atendimento emergencial quando ele, num NEM, ele ainda criança, na educação infantil, foi atendido por uma professora.
E Charles, como é importante o professor ou os profissionais da unidade estarem preparados para saber como agir no caso, por exemplo, de um engasgo ou de uma queda, quer dizer, ter o conhecimento de primeiros socorros até a chegada de uma unidade especializada. E vocês fazem cursos também de primeiros socorros junto aos profissionais da educação? Sim, isso a gente já tem mais de 3.600 profissionais formados nessas capacitações, algumas com 4 horas de formação, algumas com até 60 horas de formação. Nosso objetivo nessas formações, que o profissional, o educador, e daí entenda, o educador é todo mundo que está naquele ambiente da unidade, como eu comentei, é a pessoa que trabalha na alimentação, é a pessoa que trabalha na limpeza, é a equipe pedagógica, é a equipe diretiva, é o professor que está em sala de aula, todos que estão ali devem respirar e ter essa percepção. Se acontecer alguma coisa, primeiro, a necessidade do acionamento do 193, do 192. Qual o papel do SAMU, qual o papel do bombeiro relacionado a primeiros socorros? Acionar um socorro, o que é que eu tenho que fazer efetivamente numa situação de engasgamento, efetivamente num sangramento, que hoje em dia acaba sendo o nosso carro-chefe, né? Apesar do engasgamento ser bastante presente nas unidades, principalmente de educação infantil, nos anos iniciais, é recorrente. Ferimentos abrasivos, né, que a gente chama do ralado, né, no nosso vocabulário mais manezinho, caiu, ralou. Como efetuar a limpeza, a asepsia desse local, que produtos utilizar, quem acionar, como conter uma hemorragia, e nós já tivemos casos de hemorragia bastante grave com colaboradores e que a diretora soube fazer o procedimento, o profissional de educação soube fazer o procedimento utilizando torniquetes, né, que são ferramentas e instrumentos que às vezes podem assustar relativamente as pessoas que, né, têm uma certa resistência ao atendimento, e a professora lá no norte da ilha, lá em Canas Vieiras, fez o atendimento com toda a propriedade, e se não fosse a iniciativa dela, provavelmente, né, a história teria um final não tão favorável, né? Então, acionaram o socorro, ela fez a contenção, a compressão como era para ser feita, viu que não teve o resultado esperado, que fugia do controle de apenas uma compressão direta, realizou o torniquete, e até a chegada do profissional, do bombeiro, do SAMU, foi que salvou aquela pessoa. Vocês têm um planejamento, Charles, de chamar um profissional, pelo menos por unidade, para fazer esse tipo de... O nosso objetivo é que todos, chegarmos a todos os profissionais. Para tanto, a gente começa geralmente no começo do ano. Esse ano, 2023, foi no meio do ano, com o Congresso de Educação Básica, onde a gente, na Universidade Federal, ou num espaço mais amplo que o tenha, né, onde conseguimos concentrar 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, despertamos neles esse assunto, né? A importância disso, a importância de eu saber e as leis que atentam para isso. E ali a gente já passa de uma forma sucinta, objetiva, engasgamento, controle de hemorragias, epilepsias, um exemplo. Acionamento do socorro através dos números 193, 192, no caso de emergências da Polícia Militar 190 e 153 da Guarda. Ali, esse ano utilizamos uma ferramenta diferente, que foi os nossos artistas, o Vozek e a Mocotinha, que são personagens de profissionais da educação infantil, né, mais presentes até em anos iniciais, que simularam, né, que interpretaram um engasgamento e como se agir nessa situação. E daí um colega nosso, né, especialista, professor e fisioterapeuta Marcos Lima, mostrou para todo aquele público como agir e como fazer um procedimento no engasgamento, numa criança e num adulto. Olha, então, primeira ferramenta, startamos isso. Segundo, despertados neles essa necessidade. Feita a sensibilização, essa é a palavra, perfeito. A gente começa a fazer os encontros centralizados. Fizemos encontros em todos os dias da semana esse ano. Só falta quinta-feira, que provavelmente em outubro e novembro vão ser as quintas-feiras, para que todo profissional, independente da área, da hora de atividade dele, ele consiga fazer essa formação. Consiga encaixar. E, a partir daí, hoje em dia, a gente acredito, né, que a gente já tem até mais do que um profissional formado em cada unidade. Tá? Mais do que um profissional. Algumas unidades, como no Rio Vermelho, todos os profissionais já passaram por capacitação e capacitações com simulados. E eu poderia aqui tentar enumerar, né, o número de unidades que todos já foram capacitados com a formação mais curta. O exemplo que eu trago, né, de um passado não muito distante de Antônio Pascoal Apóstolo, que foi um curso longo
para todo mundo, né? Saíram dali brigadistas. E para isso a relação com a Secretaria Municipal de Segurança, com o 1º Batalhão de Bombeiros Militar, com a Polícia Militar, com as polícias científicas, civil, ela é fundamental. É fundamental. Você falou da escola Antônio Pascoal Apóstolo, ali do Rio Vermelho, e eu vou aproveitar, Charles, para chamar uma reportagem que a gente fez, nós dois fizemos juntos, há um tempo atrás, sobre uma simulação para evacuação da unidade em caso de incêndio. Vamos ver? A fumaça saindo através da janela era um indicativo de que algo estava acontecendo. Segundos depois, a sirene de incêndio foi acionada. De forma organizada, alunos e professores começaram a deixar as salas. E em poucos minutos, o prédio da Escola Básica Municipal Antônio Pascoal Apóstolo foi evacuado. Enquanto isso, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Guarda Municipal e Defesa Civil chegavam. Até parecia verdade, e a ideia era exatamente essa, que a simulação reproduzisse o máximo possível a realidade, para mostrar como fazer no caso de uma situação de incêndio ou outra emergência. Por isso, antes da simulação, estudantes e profissionais foram orientados e preparados. Quando eu ingressei aqui na Escola Antônio Pascoal Apóstolo, em 2011, nós tínhamos o projeto Bombeiro Mirim. Era um projeto muito bacana, desenvolvia muitas habilidades nas crianças, as crianças adoravam esse projeto. Infelizmente nós perdemos ao longo do tempo esse projeto, em função de espaço físico limitado, cada vez foi limitando mais. Então nós fomos buscar alternativas, e uma das alternativas dessa parceria com o Charles foi de assegurar que as crianças tenham direito à segurança, né? Tanto as crianças, estudantes, quanto os profissionais que trabalham, professores. E a gente entende que a melhor forma de garantir a segurança é sempre a prevenção, nunca remediar, sempre estar prevenido. Eu estava comentando com o Charles nessa semana que no ciclone bomba, por exemplo, de 2020, em julho de 2020, se por acaso não fosse período de pandemia, a escola estaria com em torno de 350 crianças dentro da escola. Porque quando deu uma das rajadas mais violentas do vento, que arrancou um quarto do nosso telhado, foi no período da manhã. Então, assim, imagina a sensação que teríamos aqui nessa escola. Então, a gente tem que estar preparado sempre para garantir uma saída segura, tranquila, ordeira, para que ninguém sofra nenhum tipo de acidente e ninguém tenha nenhum problema, né? Esse tipo de treinamento desenvolve a cultura prevencionista na comunidade escolar e já é uma prática na rotina das escolas e núcleos de educação infantil da rede de ensino. O exercício foi organizado pelo coordenador de prevenção da Secretaria Municipal de Educação, o professor Charles. Charles, como é que é feito o planejamento para realizar uma ação como essa que envolve toda a escola? No primeiro momento, a gente conversa com a direção da escola, com a equipe pedagógica, com os professores e vamos construindo, né, de uma forma democrática, ouvindo os anseios da comunidade escolar e o que eles necessitam. É um simulado de incêndio, de evacuação, relacionado, né, a tempestades, diferente de cada situação, de cada contexto, nós vamos respeitando e fazendo as parcerias com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Polícia Militar, Militar Rodoviária, Polícia Científica e quem quer que seja, né, esses atores que devem estar presentes na cena, simulando o mais próximo possível uma situação real. É só uma simulação, né? E é uma situação completamente atípica dentro da escola. Vocês passam comunicando os alunos, explicam como funciona, como que tem que ser a saída. Isso, exatamente. A gente conversa em todas as salas de aula, aqui foram 24 falas, né, semelhantes com as crianças, comunicamos os pais através de bilhete, através de rede social, comunicamos o comércio, né, que fica ao redor, as outras escolas, unidades de educação infantil, é fundamental para que, né, quando ouvirem as sirenes, quando virem a movimentação do que a gente chama do trem de socorro, né, não se assuste e não pense que seja uma situação real. Então a gente faz um teatro organizado com toda a comunidade, né, sendo o mais cauteloso possível.
Charles, é uma grande mobilização. A gente viu aí o envolvimento de diversos parceiros justamente para sensibilizar os estudantes e chamar a atenção para a importância de ter consciência sobre o que fazer e como agir num momento como esse. Exatamente, é montado um grande teatro de operações, né, como se fala na ótica operacional, envolvendo diferentes agências onde o protagonista é a criança, é o estudante e o professor. Utilizamos como figuras ilustrativas e fundamentais as viaturas do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, como a gente viu ali, Polícia Militar Rodoviária, Guarda Municipal, Defesa Civil, para que a criança também se perceba nessa ótica e conheça essas agências, inclusive algumas que não estão tão presentes, como a gente já comentou, a Polícia Científica, a Defesa Civil, que não é recorrente no nosso dia a dia, mas que essa criança possa se espelhar naquele profissional, seja principalmente as meninas, né, que a gente tem muita ideia às vezes da figura masculina na segurança, e a gente sempre pede para que, se possível, tenha uma guarda municipal, uma bombeiro junto naquele processo, uma policial, que todos consigam se espelhar ali e ter essa referência, não apenas no futuro, mas que eles sejam o brigadista, o bombeiro mirim, o vigilante de cada uma das suas unidades. E o professor saiba o papel dele frente àquela adversidade. Vou caminhar, não vou correr, vou sair em coluna, para qual local eu vou, que tipo de extintor eu tenho na minha unidade, funciona o alarme de incêndio, onde é que está esse painel que dispara, e a gente não se atenta para isso. No nosso condomínio, num cinema, num shopping, a gente acaba não observando isso. Prestando atenção de onde estão as coisas e do que fazer. Exatamente, a gente não tem essa observação desses materiais que estão ali para nos orientar para uma saída mais segura ou até utilizando esses materiais, o qual faz parte também da nossa formação, como utilizar um extintor, o sistema hidráulico das escolas, e a partir daí a gente acaba dando esse start para que o profissional observe isso. Reforço na sua casa, no seu lazer e principalmente no ambiente educacional. Falamos aí de diversos assuntos: percepção de risco, animais peçonhentos, evacuação em caso de incêndio, em caso de violência. Vocês também de alguma forma abordam questões comportamentais como bullying, assédio? Isso de alguma forma também se conversa? Sim, isso recentemente, ainda no final do mês de setembro, a professora Fabrícia, a secretária, chamou, Charles, a gente tem que ter essa escuta especializada junto com os nossos psicólogos, os nossos assistentes sociais, a nossa gerência de educação especial, que congrega a relação com a saúde do escolar, para conversar melhor sobre isso. Estar pronto para escutar o nosso profissional, como é que está a saúde mental desse profissional, como é que está a saúde mental dessas crianças, das nossas equipes, e utilizando o know-how e o conhecimento do psicólogo, do assistente social, de outros profissionais, que não apenas os nossos educadores, a gente consiga melhorar, perceber e dar uma resposta mais efetiva e mais focada para possíveis soluções, principalmente frente à ansiedade, frente à situação, como falou, do bullying, às vezes o desrespeito, e trazer valores como cooperação, respeito, disciplina, que acabam ajudando muito isso no âmbito da família e no âmbito das unidades educativas. Muito bacana e muito importante, Charles? Nosso tempo está acabando. Eu queria saber se tu tens uma última recomendação para quem está em casa, pais, professores, estudantes, educadores, E repetir, por favor, os telefones de emergência. O que a gente deixaria de recado é perceber quem está ao seu redor. A gente tem informações, a gente está saindo agora, recentemente, do Setembro Amarelo, o olhar em situações relacionadas ao tentante, ao suicida, observar isso através da rede social, o que é que essa criança, esse adolescente, o que é que o professor do lado, o que é que cada recado que a gente acaba deixando, as nossas expressões. Então, um olhar mais criterioso, um olhar de escuta, um olhar de cuidado com as crianças e com os profissionais. Observar mais quem está próximo a gente, E os números de emergência, tentar fazer ele de uma forma organizada. Nossa Guarda Municipal de Florianópolis, São José, entre outros, 153, Polícia Militar 190, Corpo de Bombeiros 193, 192 do SAMU, emergências médicas, importante destacar essa situação, Defesa Civil 199 e a Polícia Civil, através do Disque Denúncia do 181. E reforçar aquele número maior, que é mais difícil, importante vocês salvarem no telefone de vocês, deixarem num cartaz, que é o CIATOX, que funciona na Universidade Federal com as intoxicações, que é o 0800 643
5252. Importante as escolas, as unidades terem esses números anotados, terem esses números à vista e quem está em casa também. Charles, muito obrigada pelas informações. Eu acho que a gente teve aqui uma aula sobre cultura prevencionista. Perfeito. Nós que agradecemos, né? O mérito sempre é dos educadores e das crianças que fazem isso acontecer. Mais uma vez, Charles, muito obrigada. E o Educa Floripa de hoje fica por aqui. Até mais!